bastante. Uma das coisas que eu mais gosto nessa parte de saúde integrativa, assim, é porque realmente o leque de opções e de coisas é muito grande, né, Regi? Então, você tem muito o que fazer pelo paciente de diversas maneiras. E é uma das coisas que eu mais amo. Eu acho que como, para quem não me conhece, eu sou Regiane Canhaque, eu sou cirurgia Sim, dentista por favor, se e apresenta. eu também sou acupunturista, porque Aham. a gente que está na área de saúde, a gente sempre quer levar saúde para o nosso paciente, seja em qualquer área que você trabalhe. E eu acabei buscando na acupuntura uma forma a mais. Eu sempre quis terapêuticas mais naturais, né? Eu sempre quis fazer alguma diferença naquele tratamento e eu via coisas que não faziam sentido na minha prática, fazendo Aham. tudo certinho como a gente aprendeu nos moldes tradicionais. E a Uhum. acupuntura me trouxe essa abordagem. E há pouco tempo, já faz alguns anos, eu comecei a buscar uma odontologia mais biológica. Aí Uhum. aprofundou ainda mais essas terapêuticas, entra no que você falou, né? Você enxerga um pontinho, aí você vai atrás daquilo e você descobre um mundo, né, de Um informações. mundo novo, um mundo novo. E aí Exatamente. E aí a gente quer contar e quer que todo mundo veja, mas cada paciente tem a sua individualidade, né? Então a gente sabe que Uhum. os tratamentos não são padronizados para todos. Cada paciente tem sua resposta, tem seu momento e tem Sim. vários fatores que influenciam, né? A gente Uhum. teve falando essas últimas semanas lá no meu Instagram com vários profissionais da saúde no sentido de Uhum. mostrar para o colega, dentista, viu? O fisioterapeuta também pode trabalhar em parceria, o nutricionista também, o médico também, que para a gente é tão óbvio, mas às vezes não faz parte da realidade, né? De todo mundo pensar dessa forma mais integrada, né? De É. tratamento do paciente, né? Eu acredito que um dos grandes motivos para isso foi realmente o avanço nas práticas médicas, né? E daí foram se especializando, especializando, e daí cada um ficou especialista na unha do dedão da mão direita. E o outro, né? Exatamente. E obviamente, não desmerecendo, é necessário os especialistas, mas é muito necessário uma visão do paciente como um todo. Principalmente porque o que a gente busca, né, com essas terapias é a harmonização. Quando você traz harmonia para o paciente, você permite com que o fluxo de energia desse paciente flua de maneira adequada, o corpo se autocura, né, Regi? Você permite. Não somos nós que curamos, né? A gente só leva ferramentas para o paciente para que aquele corpo encontre a sua autocura, né? Ache a sua homeostase, né? Mas como profissional, a gente pensa o que eu posso fazer dentro do meu espectro de ação para fazer diferença nesse tratamento desse paciente, para levar mais saúde para ele, né? E é muito comum as Uhum. pessoas acharem que a boca não faz parte do corpo, né? É Sim, odontologia e é a e medicina. principalmente são separadas. E principalmente que um problema dentário não influencia no corpo, né? Tipo, assim, a maioria das pessoas não tem nem ideia disso. Todo mundo já ouviu falar de acupuntura, sabe que tem os pontinhos na orelha, pá. Algumas sabem dos pontos na planta dos pés, né? Que é a ligação com a reflexologia. Mas eu acredito que mínimas pessoas conhecem a relação dos dentes com os órgãos, né? E isso é extremamente importante. Existe um sistema de meridianos que conecta os dentes até o corpo, mas até antes de eu falar disso, porque isso é sensacional. Eu fui para a Alemanha, você falou da sua amiga que foi para a Índia, eu fui Uhum. para lá buscar, porque às vezes a gente não encontra aqui, né? Sim. Aquele conhecimento específico, ele existe, às vezes está em outra língua, mas existe a comprovação Uhum. científica disso, né? Mas o paciente tem um quadro infeccioso recorrente, pode ser uma infecção urinária, uma infecção qualquer que ele tenha no corpo, que ele está sempre com a imunidade baixa, né? Mas Uhum. ele tem um dente com abscesso que faz pus, faz fístula e tá lá. Só que assim, dói, para, não dói, ele vai deixando.
Às vezes é subclínico, porque é um nico, né? Às Tá lá vezes dentro, né? nem está aparecendo, mas existem vários problemas dentários. As pessoas sabem quando tem algum problema na boca acontecendo, de gengiva inflamada, de dentes com mobilidade, de infecções. É uma coisa que incomoda a pessoa a boca. Mas não se pensa que isso pode ter relação com outras coisas que acontecem no corpo. É a mesma circulação sanguínea, né? Que liga, né, todos os tecidos. Então, em alguns casos, existem pacientes, por exemplo, que têm insuficiência cardíaca ou que já tem algum problema cardíaco grave. É contraindicado que eles tenham infecções dentárias pela possibilidade dessas bactérias caírem na corrente sanguínea e causarem uma endocardite bacteriana. Sim, Isso sim. não é holístico, né, doutora? Isso Isso na faculdade convencional, né? padrão. Todo mundo sabe disso, né? A diabetes, né? Como o paciente que tem uma diabetes, como que a condição de gengiva desse paciente é completamente diferente de um paciente. Então, sim, existem já algumas conexões que são indiscutíveis, digamos assim, né? Uhum, uhum. E com o conceito dos meridianos, isso amplia ainda mais, porque a gente vai ver pela acupuntura, pelo conceito dos microsistemas, exemplo da orelha, né, que é um exemplo que acho que todo mundo conhece mais, né? Sim, é porque daí vê os pontinhos, as pessoas que colocam, né, fazer acupuntura na orelha, sabe? Ah, o que você tem? Ah, é acupuntura. Cada pontinho daqueles tem reflexo numa região do corpo, em um órgão do corpo, e quando você estimula aquele ponto, você provoca um efeito reflexo que vai mandar uma ordem para o cérebro, ó, vamos fazer um equilíbrio naquele órgão, vamos fazer a homeostase daquele sistema, e você ativa pelos pontos da orelha. Também tem na ponta, na mão, também tem no pé, como você falou, e também tem na boca. Então, dos sistemas energéticos que existem, que regem os 5 grandes órgãos do corpo, né? Que seria o sistema energético do coração, do baço pâncreas e do estômago, do pulmão e do intestino grosso, do rim da bexiga, do fígado e da vesícula biliar, que é aquela estrela que a gente desenha, né, na acupuntura. Para cada sistema energético desses, existe um sabor, um sintoma, uma desarmonia, um órgão que rege e um dente também. Existem essas conexões. Uhum. Aí a gente começa a pensar, mas será? Foi a primeira coisa que eu pensei. Ah, pai, eu faço acupuntura faz 10 anos, ninguém nunca me falou sobre microsistema da boca, isso existe mesmo? Como assim? Por que a gente não aprende na faculdade? Por que não falam nos congressos se é tão... Aí você começa a estudar e a perceber nos pacientes o quanto isso é real, né? Você O vê... quanto influencia, né? Aí a gente começa a entender o conceito de campo de interferência, né? O que seria? Eu vou falando, doutora, você vai me Vai interrompendo, porque falando. eu adoro esse assunto. Mas Uhum. quando você tem, né, um pequeno... Vamos falar assim, você está numa sala escutando uma música agradável aos seus ouvidos e começa a tocar uma música mais alta numa outra sala que começa a dar uma certa... Você começa a ouvir, aquilo começa a te incomodar. Se aquela música que está tocando no outro ambiente, que é completamente diferente do seu, começa a ficar muito alto, ocorre uma interferência, você já não escuta mais a tua música. Sim, Seu sim. fluxo é interrompido. Então acontece isso também. Você começa a ter pequenos focos, né? Que está tendo uma alteração, o corpo vai lá, tenta equilibrar, mas aquele foco permanece, o corpo agudiza, cronifica, agudiza, cronifica, que é para lembrar que existe um processo acontecendo ali. E de repente aquilo se torna realmente um campo de interferência. A gente pode ter doenças, expressões físicas nos órgãos relacionadas às situações que estão acontecendo na boca, ou você tem situações nos órgãos que refletem na boca também. O dente não tem nada, mas ele tem alguma alteração inexplicável para a odontologia. Você fala, mas o que tem aqui? Um dente numa arcada perfeita com uma alteração gritante, o que é aquilo?
Aí você vai ver pelos meridianos, coincidentemente, ele está ligado ao meridiano daquele problema sistêmico que o paciente tem, né, doutora? Sim, sim. Isso é uma das coisas, até o motivo pelo qual eu quis fazer essa live com a Regi, é porque a gente tem alguns pacientes em comum e eu percebo muito, principalmente eu trato todo tipo de doenças, e em pacientes com doenças crônicas, com doenças, principalmente aquele paciente que você não sabe o que mais fazer, né? Com, meu Deus do céu, foi lá um câncer de estômago, tratou isso, aquilo, blá, 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 fez trocentas mil coisas e não resolve. O que está acontecendo? Muitas vezes é extremamente necessário que esse paciente passe por um dentista que tenha essa visão integrada, porque às vezes o problema no estômago não resolve porque tem um campo interferente no dente. Então, eu achei assim, extremamente necessário falar isso, porque quando a gente, né, explica e quer falar sobre saúde e o que as pessoas precisam fazer para permitir a autocura, assim, é fundamental que seja avaliado esse aspecto também. Principalmente porque eu tenho reformado a maneira através da qual eu lido com o meu corpo com o passar dos anos. E, assim, tenho procurado olhar com muito carinho, assim, da melhor maneira possível. O Alexandre Garcia, será que é o Alexandre oncologista? Alexandre, é o Alexandre oncologista? Não tenho certeza se é. Mas, porque até a gente tem também alguns pacientes, e ele trata o seu Francisco também. Ai, que bom. Esse Alexandre que eu tô, só que eu não lembro, eu não tô lembrada do sobrenome dele, mas se for o mesmo. E assim, para esses pacientes onde não tem solução, gente, tem que ou avaliar o campo interferente ou avaliar Nico, né, Regi? Você tem diversas coisinhas que você tem que... Ou os metais tóxicos, né? Aquelas restaurações antigas de amálgama com mercúrio, porque aquilo vai constantemente liberando toxinas. E o nosso corpo cheio de toxinas é uma das coisas que impede também o processo de autocura. Aí vi que a Gisele entrou também. A Gisele é dentista. Que bom que você está aí, Gi, para conhecer, porque eu assim, também por onde eu vou tentando espalhar esses aprendizados, e às vezes é difícil, porque como a gente ainda é minoria nesse tipo de saúde, né, nesse tipo de abordagem, as pessoas tipo, olham meio torto, mas isso aqui não foi ensinado assim, mas isso aqui não é assim. Só que o mais importante é que a gente tipo, esteja aberto a abrir a cabeça e perceber que existem coisas que vão além do nosso entendimento do que a gente aprendeu na faculdade. E que são questões científicas também, né, Regi? Que você mexe e o paciente melhora. E precisa ser abordado e principalmente divulgado, porque eles acham que somos aliens. Exatamente, Carol. Principalmente porque esse tipo de abordagem é extremamente nova e quem tiver essa visão, vai sair na frente. Na verdade, Regi, porque as pessoas estranham, né, muito esses conceitos e a gente escuta muito. Tem comprovação científica? Gente, tem. É que tudo depende do ponto que você coloca a sua atenção. Você pode ler artigos sobre isso, você pode buscar isso, você pode fazer de conta que nada existe, ou às vezes as pessoas, como eu já ouvi de uma pessoa muito próxima minha, eu falei, mas você nunca viu relações? Não, eu não tenho esse tipo de paciente no meu consultório odontológico. Ela tem, o paciente conta os sintomas, mas o profissional está tão habituado a pensar separadamente que ele não pensa que aquilo não possa tem ter olhos para ver. Ele não tem olhos. Principalmente assim se acontece alguma piora após alguma coisa, porque você nem imagina que existem esse conceito de campos interferentes, né? Vou dar alguns exemplos assim de campos de interferência, começando pelo mais básico e lógico. Por exemplo, odontologia do esporte. Nós vamos para outro lado agora. Nós estamos falando de doença aqui.
O esporte trabalha com atletas, com pessoas que estão na sua melhor forma física e que buscam o máximo desempenho. É o extremo da saúde, certo? Sim, sim. A odontologia do esporte, ela trata esses pacientes para que eles não tenham focos infecciosos na boca, porque se elas tiverem um dente com um canal maltratado, se tiverem algum abscesso, alguma coisa, isso reduz em segundos a performance daquele corpo na competição. Então, veja, isso assim é super, né, quadradinho científico e existe, tá? Agora, passar do foco, que é coisa óbvia, a gente vai para as coisas não tão óbvias. Biocompatibilidade. Então, o que é bom para mim é bom para você, né? O leite é bom para todo mundo. A água é boa para todo mundo? Sim, mas tem gente que não pode tomar água com aquele mineral, tem gente que não pode tomar aquela água. Até a Sim. água tem, né? Então, As assim, particularidades. tudo é individualizado, as pessoas são diferentes. Então, tudo, né? Não dá para a gente padronizar que cada elemento, cada substância que existe vai ser boa para todos, compatível Sim. para todos. A pessoa pode não ser alérgica àquilo, mas ela pode não ser biocompatível. Isso se aplica à boca? Tá, eu tenho uma resina, eu tenho uma porcelana, eu tenho uma resina com bisfenol, eu tenho uma sem bisfenol, eu tenho uma amálgama de mercúrio na minha boca, né? Eu tenho implante de titânio, eu tenho implante de zircônio. Então, dentro da odontologia, existe uma gama de materiais. Né? Aquele paciente que fez uma prótese de acrílico e fica com gosto amargo, que não se acostuma, será que aquele acrílico é compatível com aquele paciente? Então, assim, podem existir, a gente sabe que as marcas dão diferenças dos materiais, né? Então, às vezes o que é bom para um não é bom para outro. E esse conceito da biocompatibilidade, se a gente aprofunda ele não é visto aqui, né? Então, é uma coisa subjetiva. Na Alemanha, existe um teste de sangue, um teste LTT, que é um teste de transformação de linfócitos, no qual o sangue é retirado do paciente e ele é exposto a uma substância, um material, o que você quiser saber. E se tiver uma reação daqueles linfócitos, você sabe dizer se aquele paciente é biocompatível ou não àquela substância, porque já teve uma reação imune do paciente àquele material. Então, você tem aí um laudo, né, escrito disso. Aqui a gente não tem isso, não tem nem esse conceito. Então, todo mundo que tem amálgama de mercúrio na boca tem que sair correndo tirar? Não necessariamente. O corpo tem a capacidade de excretar, né, os metais. Mas se ele tiver uma deficiência genética no gene do OP3, OP4, ele não vai ter essa capacidade de excreção natural dos metais. E esses metais vão se depositar a nível tóxico nas células. E a gente sabe do mercúrio. Alguém tem dúvida que o mercúrio é tóxico? Eu não posso jogar o resíduo de amálgama do meu consultório no lixo, porque por orientação da vigilância sanitária, isso está lá nas normas. Porque eu posso contaminar o meio ambiente. Mas tudo bem eu deixar na boca do paciente, né? Então são coisas que a gente começa a pensar. E Isso é pacientes. uma coisa que é importante falar aqui, Regi, já que você aproveitou essa deixa do mercúrio, porque a intoxicação de metais, ela está estritamente conectada com problemas neurológicos, com problemas até psicológicos. Então, depressão, ansiedade, essas intoxicações que o paciente às vezes não consegue, né, o corpo não consegue excretar, isso fica armazenado no corpo, impede os mecanismos de autocura e altera a parte nervosa, a parte neural desse paciente. Então, eu tive um caso de um paciente, a intoxicação dele também foi por metais, mas por outra fonte. Mas só abrindo ali, né, do mercúrio. Ele estava extremamente agressivo, depressivo, né, passando de psiquiatra em psiquiatra, porque ele, assim, não tinha remédio que controlasse. Era um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para isso. Tipo, trocentos mil medicamentos psiquiátricos, sendo que esse paciente estava inteiramente intoxicado. O problema dele não era, tipo, psicológico, não era depressão. O problema dele era a intoxicação. E isso é uma coisa que eu imagino que você deva ver também bastante, né? No A teu gente consultório.
Eu tive uma paciente há muito tempo atrás, quando eu não estava nessa linha biológica, que ela tinha... A queixa dela era que a garganta dela estava sempre assim, como se estivesse queimando. Ela já tinha ido em otorrino, já tinha feito tratamento, já tinha feito de tudo, aquela boca com aquele gosto amargo. Ela relatava que ela chegava a ter úlceras e feridas em região de garganta. E eu sempre indicando para ela, vai fazer um tratamento, né? Procura tal médico, procura isso. Só que assim, ela chegou para mim porque ela queria ficar com os dentes branquinhos. Então ela queria tirar aqueles metais que ela tinha por estética. E porque também já passava muito tempo. E eu fui tirando ao longo do tempo. Depois de alguns anos de tratamento, eu conversando com ela, nossa, reduziu muito a minha... Eu não tenho mais tanto aquelas queixas. E ela tinha feito um implante de titânio. E eu já fazia algum tempo, estou contando um caso de 10 anos de acompanhamento. Ela fez o implante de titânio, voltei. A gengiva ao redor desse implante, ela ficou bem escurecida, como aquelas tatuagens de amálgama que às vezes os pacientes têm, uma mancha na gengiva relativa à amálgama que ele tem. Ela ficou isso ao redor do implante de titânio. Eu tinha acabado de entrar nessa linha biológica e eu falei para ela, sabe que você pode ter alguma incompatibilidade com o material, com o metal que está na sua boca. Você tinha muitos amálgamas, agora você tem esse implante dela. Você sabe que eu nunca te contei, mas eu não posso usar brinco, eu não posso nem o botão da calça jeans para encostar na minha barriga, que eu tenho uma reação. Alergia. Eu falei, meu Deus, nossa, sabe? Quando tudo se liga, só que assim, o que acontece? Essa paciente não quis retirar, né? Então, nem sempre o paciente, por conta até da abordagem tradicional, a gente fala, olha, isso é um foco para você, ou isso aqui está sendo um campo de interferência e está diretamente relacionado com a sua doença. Pode ter interferência sim, vamos trocar, vamos tirar, nem sempre o paciente quer, né? Infelizmente. Mas em alguns casos, como uma paciente que a gente teve até em comum, doutora, ela tinha tido um câncer de mama, na mama esquerda, se eu não me engano. E o único dente da boca dela que tinha dado problema na vida dela, o único na panorâmica inteira que tinha alteração, era o molar superior, que tinha um canal não perfeitamente resolvido, com uma restauração gigante de amálgama naquele dente ligado. Era o dente ligado à mama dela. Então, assim, era muito grotesco ela contando. Eu sempre tive problema nesse dente a minha vida toda e nunca foi. Só esse. Nenhum dente mais me deu problema. Então, aquele caso, aquele dente estava expressando, né, uma conexão que existe. Às vezes o órgão está com uma deficiência muito grande e um dente que não tem nem restauração passa a ter uma lesão. Inexplicavelmente, né? Eu já tive uma paciente que estava fazendo quimioterapia e ela teve afetou demais os rins dela. E ela expressou uma lesão num dente inferior perfeito, que não, antigamente eu não saberia o que teria acontecido ali. Nossa, você sofreu um trauma, você bateu? Não, não aconteceu nada. Simplesmente brotou uma lesão sem cárie, sem trauma, sem nada. Falei, bom, provavelmente esse dente está expressando uma deficiência desse meridiano do rim da bexiga, que está ligado aos incisivos centrais. Então você começa a fechar aqueles pontos com os relatos dos pacientes, né? Sobre essas situações que aparentemente não são conectadas, mas aí você já pode pensar, eu vou fazer um implante aqui, eu vou fazer uma amálgama nesse paciente que já está comprometido sistemicamente, ou eu vou tentar uma abordagem mais natural para evitar... Sim. E o que eu vejo, assim, né, infelizmente, o que acontece muitas vezes, isso é bem comum entre vários profissionais de saúde, os procedimentos, alguns procedimentos são muito rentáveis. E aí o paciente, não, tá ali, então já faz um, já faz o outro, já não sei o que, já tira tudo, já põe implante. E assim, o profissional, ele obviamente, né, ele tem a intenção de ajudar o paciente, mas ele nem imagina a repercussão que aquilo vai acontecer em outras partes do corpo. Então, qualquer procedimento que você faça no corpo,
uma intervenção, né? E que vai repercutir em todo o restante do corpo. E eu acredito que seja muito importante, principalmente a questão da consciência do profissional em saber indicar, porque tudo que você está fazendo com o outro e a integridade que você tem quando você indica um procedimento, não se esqueçam de que o outro sou eu disfarçado. Tudo que você faz para o outro, de uma maneira ou de outra, você tá é algo que você está agindo, né? É um tipo de ação que você está tendo em direção ao outro, mas indiretamente é a você mesmo. Então, é extremamente importante que os profissionais tenham cada vez mais esse tipo de consciência para não indicar procedimentos que realmente não sejam estritamente necessários e para saber dessa repercussão, né? Que às vezes é uma coisinha pequenininha, mas pode causar outros problemas sistêmicos para o paciente. A gente não pode... acho que um pouco do medo das pessoas em aceitar essa nova verdade, eu vou falar por mim, porque talvez ele seja um pouquinho como eu. Depois de... Eu tenho 20 anos de formada já. E durante 15 anos da minha vida eu estava na abordagem tradicional, mas com acupuntura. Primeira coisa que você pensa é, meu Deus, mas todos... Aí você lembra de todos os casos que você fez, as possíveis conexões que tinham, e tudo super embasado cientificamente. Eu nunca deixei de ir para congresso, nunca deixei de fazer curso. E a gente está seguindo todo o protocolo tradicional da odontologia. E ele está certo. Ele não está errado. Ele tem a sua comprovação científica, ele é super embasado. Mas esse olhar um pouco além não quer dizer que você está causando a doença daquele paciente por estar fazendo um procedimento odontológico. Não é isso. É que existem relações e naquele sistema já sensibilizado, ele pode ter interferência daquilo. Uma interferência que você pode estar contribuindo com, caso ele não seja biocompatível, e não tem como saber isso. Isso você tem que ter um profissional que avalie você como um todo, né? Para ver sutilmente, né, o que são essas interferências. Algumas são grosseiras, como a gente estava falando, né? Infecção, fístulas, né? Quantas vezes pacientes pediram para mim, doutora, mas se eu mexer nesse dente, eu não vou ter que extrair, não vou ter que reabilitar. Ah, eu não tenho dinheiro agora, eu não quero mexer com isso agora, eu estou reformando a minha casa, ah, minha filha vai casar. Dá para deixar? Podemos mexer com esse dente ano que vem, outro momento, não está me incomodando. E quantas vezes a gente, como profissional, fala: não, tudo bem, podemos fazer essas coisas que são mais urgentes, o quebrado, aquele que está incomodando, e deixamos esse que está subclínico e crônico, né, entre parênteses, para depois. Mas por que ele não está incomodando? Porque o corpo, no processo natural de reparo, ele cronifica aquela situação para que as outras funções se otimizem, né? Mas de tempos em tempos aquilo reagudiza, como se o corpo dissesse, viu? Só lembrando, tem um processo acontecendo aqui, isso aqui vai ser resolvido ou não. Aí dói, ele procura o dentista de volta, toma um remedinho, passa, opa, daí... E esse processo vai e vem. Então, assim, é importante essa abordagem conectiva, integrativa, independente da atuação do profissional. Eu acho que é importante considerar, ao menos, que existem conexões, existem relações, existem interferências. Cada um tem seu tempo, cada um tem um perfil de pacientes. Eu acho que eu sempre atraí esse tipo de paciente, porque eu sempre tive pacientes diferentes que eu dizia, mas o que acontece com você? Né? E hoje eu me sinto muito satisfeita de entender o que acontece com eles. Eu tive alguns pacientes que eu sentei depois que eu aprofundei todo esse meu estudo e falei, eu vou te explicar o que aconteceu com você. E depois de eu contar toda essa questão das interferências, das biocompatibilidades relacionada ao caso daquele paciente, o paciente com lágrimas nos olhos e assim, doutor, eu sabia que eu não estava louca. Eu falava que tinha alguma coisa comigo e todo mundo dizia que não tinha nada. Não tinha e nada. Estava lá, escondido. Porque a radiografia estava bem, né? Então não tinha nada. E tinha, né? Então eu acho que
a gente precisa, eu me coloquei nessa função, eu até estou fazendo alguns cursos relacionados à parte de microsistema de acupuntura bucal para embasar os campos de interferência, para as pessoas entenderem Uhum. essas conexões, porque eu penso que a gente tem que ser igual você, né, Celina? Você quer transmitir, né? A gente quer Sim, que exatamente. Porque ainda é um conhecimento que está muito restrito e mais profissionais, né? Assim, não é todo mundo que tem condição de ir para a Alemanha, que sabe falar alemão, que sabe, né? Às vezes nem falar inglês. Então, o fato de conseguir transmitir esse conhecimento para outras pessoas, outros profissionais, eu acredito que é muito você compartilha, né? E em todo esse processo, esse caminho de transformação que está acontecendo no planeta como um todo, isso de uma maneira ou de outra contribui para o despertar geral que está acontecendo, porque você facilita os mecanismos de autocura, de autopercepção, e é o que todo mundo está buscando, né? Todo mundo busca essa questão da saúde integral e você precisa saber de coisas que antes estavam ali, mas ninguém falava sobre isso. Então, justamente, o que você falou, a importância de divulgar isso através de cursos, né? Essas lives que a gente está fazendo, simplesmente para, peraí, às vezes fazer com que as pessoas se espertem e, às vezes, saibam que existem essas outras modalidades de tratamento e esses outros caminhos que podem ser seguidos, né? Eu acho que é algo de muita responsabilidade, na verdade, a partir do momento que a gente tem esse tem esse conhecimento de conseguir passar isso para as pessoas e associando, obviamente, a nossa experiência, o que a gente vai percebendo na prática clínica, como você falou, são 7 bilhões de pessoas, cada uma é diferente da outra, e existem muitas coisas além do que a gente imagina, né, da parte física, obviamente a parte física é extremamente importante, mas uma das coisas pela qual eu sou particularmente fã de você e do teu trabalho é porque eu sei da profundidade dos teus estudos sobre a mente humana e sei que de uma maneira ou de outra você procura trazer isso para o paciente e procura esse despertar. E, né, eu, assim, vejo que não dá para focar só no corpo. Existe a necessidade de focar corpo, mente, de você expandir a consciência desse paciente. E é por isso que eu te admiro tanto, assim, né? A gente consegue falar a mesma língua e às vezes, né, não é todo mundo que vai ser despertado sobre essas questões mentais right away, né, logo de cara, mas aos pouquinhos você, né, deixa aquela pulguinha ali atrás da orelha do paciente, puxa, mas será que eu não vou ter que mexer? E eu lembro até daquele paciente, aquele que a gente estamos tratando ainda, que foi aquele paciente que a gente viu em conjunto lá no teu consultório, ele comentando assim, dele, pois é, não sei o quê, porque não, a minha mente, eu mudei isso na maneira de pensar, eu mudei isso na maneira, então você meio que você vai mexendo nesses campos interferentes e você vai desbloqueando, né, diversas situações, diversas cascas, né, nesse paciente, e o paciente começa a estar mais sensível, né, você amplia a sensibilidade, o sentir desse paciente, principalmente porque às vezes ele não sabe nem que ele é capaz disso, nem nunca lhe foi ensinado. Então, quando a gente, né, por ter essa visão da saúde, e ó, é importante que você desenvolva a sua sensibilidade dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Os seus sentimentos vão afetar aqui, né? E vice-versa. E isso é extremamente empoderador, porque é como as pessoas vão tomando, tendo noção do seu próprio corpo, né? Do que elas são, do poder que elas têm, e vão tomando as rédeas da sua saúde. Vi que tem uma pergunta aqui. Da Gilce, das intoxicações. Isso, aham. Eu Das intoxicações. já vou responder. Deixa eu só responder o que você acabou de colocar, que eu acho que
legal aqui, eu já te respondo isso. A gente podia guardar só pra gente? Podia, você seria extremamente diferenciada, faria uma coisa única, mas só para os teus pacientes. Quando a gente começa a ver os benefícios que os pacientes têm, eu acho que esse é o maior, é o que valida a gente ser profissional da área da saúde. Você está ali para ajudar, é a nossa utilidade. Quando o paciente que não sorria, que estava assim fadigado, né, e você começa a remover amálgamas ou alguns campos, ele volta na outra. Eu nunca tinha visto alguns pacientes sorrir. E eles leves e assim, motivados, paciente que estava em casa, sem fazer nada, de repente alugou lugar, começou a trabalhar, o outro que, sabe? Você vê as pessoas produzirem coisas na vida delas que elas estavam estagnadas num ponto. E você Sim. sabe que tem uma parcela nisso, porque quando elas chegaram até você, elas relataram que estavam anos naquela situação e ninguém descobria o que elas tinham, ninguém conseguia fazer alguma diferença. Eu acho que quando a gente tem esse relato do paciente, você fala, nossa, é real mesmo, porque a gente sabe que é real, mas quando acontecem essas situações, ela dá tipo um carimbo de validação. Confirma ali, você está no caminho certo, segue você lá. está no caminho certo, continua. Aí você vai querer isso só para o teu paciente. E o paciente do outro, e né, a tua mãe, o teu pai, a tua família é paciente de alguém também. Né, a gente quer transmitir isso, né? Então, eu acho que esse é o que mais, assim, nossa, até me emociona de falar, porque, ai, até arrepia, né? É o que valida a nossa utilidade nesse meio que a gente vive, Sim, né? Cada um sim. tem a sua utilidade no meio, no planeta, né? E cada um busca, né? Ai, agora, com relação à intoxicação, né? Que a doutora, que a Gilce contou. Afinal, este é um lugar de ensinar e aprender, né? Exato. Gilce, você perguntou da intoxicação. Então, assim, ó, dentro da medicina chinesa, a princípio, quando um ser é gerado, ele tem a parte da energia essencial que vai constituir ele, que vai levar ele a vida toda. Ela vem metade do pai e metade da mãe, no momento da concepção. Então, se aqueles pais estavam com alguma substância química no corpo, se estavam com alguma doença, se estavam... aquilo fatalmente vai transmitir para a energia vital desse paciente, desse ser que vai nascer. Por isso que alguns pacientes nascem com uma constituição mais fraca ou mais forte, ou com alguns padrões de desarmonia dentro da medicina chinesa que vêm herdados pelos pais. Isso seria um princípio, só um parênteses assim. Agora, em termos genéticos, né? A genética, metade do pai, metade da mãe, também vai, né, para esse ser. E as intoxicações vão também. Vão também. Até porque a mãe está nutrindo aquele ser durante a gestação toda, com substâncias nutritivas do corpo dela, através do cordão umbilical. Se ela está intoxicada, se ela está infectada, isso a gente sabe, passa até medicação que a pessoa toma, tem medicações que a grávida não pode tomar, porque passam para o bebê. Sim, é o mesmo sangue que circula na mãe e no bebê, né? É uma conexão que existe através do cordão umbilical física, né? Então, assim, existem sim intoxicações que podem ser transmitidas para as pessoas pelos pais. Quando as pessoas já têm essa consciência, o ideal sempre foi você se preparar para a gestação, né? Até antes de você estar grávida, você passa por exames médicos, você vai ver se você não está diabética, se você não está com a tireoide descompensada, se você não está com deficiência nutricional. Isso é o básico, né? Quando você programa uma gestação. Dentro desse conceito, você vai ter mais um ponto para pensar. Será que eu estou em saúde? Será que eu estou intoxicada com alguma coisa? Né? Então, você aprofunda um pouco a mais o seu olhar, porque você vai estar transmitindo o teu melhor para o seu bebê. Né? Então, lógico, não quer dizer que a mãe... Existem N fatores que a gente ia ter muitas lives, né, doutora? Para falar sobre por que as coisas são como elas são, né? Então... Existem alterações que acontecem em gêmeos, por exemplo. Um gêmeo tem uma alteração e o outro
e o irmão não tem. Eles nasceram da mesma mãe, no mesmo momento, né? Então, não são só esses fatores, né? Então, só Exatamente, isso é que muito eu sou importante falar. culpada porque meu filho tem autismo e eu tenho a boca cheia de amargo. Não é só isso. Vamos pensar numa equação com várias variáveis, sendo que cada variável tem a sua importância, tem a sua interferência no processo final, né? Sim. Mas não dá para a gente responsabilizar cada uma dessas variáveis pelo todo. Então, é um conjunto, né, doutora? Acho que é importante. Exatamente. E é bem isso que você falou. Eu tenho uns conhecidos meus e eles são dois menininhos e ele tem autismo e o irmão não. Então, assim, não é se fosse só a única causa fosse a intoxicação da mãe, teoricamente os dois deveriam ter. Então, existem coisas que ainda que vão além do nosso entendimento. Principalmente no autismo, né, no que a gente fala, é uma questão muito multifatorial, né, não só essa parte da intoxicações, que obviamente conta, mas existem outros fatores envolvidos, né, Regina? Existe. É importante, a Gilce falou do autismo, eu não sabia, foi um exemplo perceptivo, mas é que sim, existe uma sensibilidade. Talvez, talvez. A doutora comentou, né, da alteração do mercúrio, né, com a relação neural. Isso está na literatura, se você procurar lá Mercúrio e Alzheimer, Mercúrio e degenerações, né, neuronais, né, a gente sabe que essas alterações degenerativas a nível do sistema nervoso, elas são interferidas, né, grandemente pelo Mercúrio. Então, assim, pacientes, eu não consigo hoje ver um paciente meu que tem alteração. Eu tenho um pacientinho, um senhorzinho de um amor. Ninguém sabe definir o que ele tem exatamente, mas é um problema degenerativo nervoso, que é um pouco de Alzheimer, um pouco de Parkinson, um pouco de demência, um pouco disso, um pouco daquilo, e ele não estava bem, e a boca cheia de metais. Eu falei, olha, primeiro de tudo, não custa, né? Vamos limpar esse campo aqui? Sim. E ele melhorou. Ele não teve mais aquelas crises. Então, assim, sabe, pode ser coincidência? Que bom que a gente tenha muitas dessas coincidências, né? Mas você não considerar isso, né, frente a algumas relações sistêmicas, né? Outra relação sistêmica que é muito controversa e foi um dos meus grandes campos de estudo, que é a questão do nico e das cavitações. Um projeto bem legal sobre isso. Daqui umas semanas vocês vão estar sabendo mais sobre isso. Mas o Dr. Lechner, ele fez várias publicações. Lechner é esse que você acompanhou na Alemanha. Isso, o Dr. Johann Lechner, lá da Alemanha, e o Bucco, nos Estados Unidos. Eles foram grandes pesquisadores dessas alterações ósseas. Que é quando você, sei lá, fez uma extração, teve algum processo na boca em que se espera um reparo daquele osso, a gengiva cicatriza, a cortical cicatriza, mas lá dentro não se forma o osso como deveria. Por causa de microisquemia, por causa de alteração genética, por causa de homeostase no momento, por causa da forma como que foi feito, N razões. Até aí tudo bem. Mas ao remover essas regiões, ao limpar isso, ele mandou para análise esses tecidos e descobriu uma quantidade imensa, enorme e expressiva de quimiocina errantes. Vocês procurarem na internet, quimiocina errantes é uma quimiocina inflamatória presente em cânceres, em doenças sistêmicas, em esclerose múltipla, em artrite reumatoide, em N condições autoimunes e sistêmicas. Mas espera, isso estava dentro da boca também? Como assim, né? Então, é um campo de interferência, porém silencioso. Quando ele tem envolvimento com o nervo, a gente chama de nico, né? Porque daí a pessoa tem uma neuralgia, uma dor, que não é a neuralgia do trigêmeo,
que não é as alterações neurológicas e físicas tradicionais aqui, é um outro tipo de alteração. Aí você vai ver que é uma cavitação associada, como se ela tivesse, aquela região tivesse destruindo aquela superfície daquele nervo e causando aquilo. Mas quando não está no nervo, ele também está provocando o processo. Então, esse é um campo, né? Eu tenho um curso falando só disso, né? Com todo o material que eu trouxe, porque isso sim tinha que ser estudado a fundo, estar em todas as faculdades, ser considerado como uma patologia, porque tem vários campos de pesquisa nessa linha, mas as pessoas falam, eu não estou vendo, a radiografia não aparece direito, e aquela história não é porque você não vê que não existe. Alguns exames você consegue ver, né? Então, é um campo muito amplo, né? A cada trechinho que você vai, ele abre, você entra naquela portinha e abre um estádio, né? Aí você entra dentro daquela outra portinha e abre mais um outro estádio. São cavitações, né? Explica melhor, porque eu acho que tem bastante gente que não é dentista, assim. Então, é como se é uma alteração que tem na parte óssea e que você, inicialmente, no raio-x, você não vê nada, mas aí você vai ver e tem um buraco lá dentro, né? Dessa parte óssea, que serve para desde colonização de bactérias, né? Então você e por consequência você não deixa de ser um campo interferente, porque impede o fluxo natural de energia do corpo e altera assim questões sistêmicas, né, no paciente. Sim, é como se fosse. É uma patologia óssea, resumindo. É uma patologia óssea, uma alteração óssea que ocorre no maxilar ou na mandíbula, dentro do osso. Não, nem sempre ele é visível no raio-x, mas quando você treina um pouquinho, você consegue enxergar na tomografia ou em ultrassom transalveolar, que é específico para ver a densidade óssea daqui. Então, você tem uma alteração na densidade óssea. Então, você tem uma região que está cicatrizada externamente, mas lá dentro, aquele osso está doente. Existe a osteonecrose, que a gente chama dos maxilares, que ela é associada a bactérias, a bifosfonato, se fala muito quando a pessoa toma remédio. Que é remédio para osteoporose. Osteoporose, que tem assim lá uma pequena efeitos colaterais. Osteonecrose dos maxilares. E muitos médicos acham E que acontece muito, acontece muito. acontece muito, o dentista fica louco quando sabe que o paciente está tomando bifosfonato, porque a gente não pode fazer implante, a gente tem que as extrações, tudo altera, porque aquele metabolismo ósseo, ele é modificado por causa do bifosfonato. E aí você tem uma necrose que é evidente, você vê aquele osso necrosado, amarelado, com problema. Isso é a osteonecrose dos maxilares tradicional. A gente está falando aqui de uma osteonecrose assintomática interna. Então, acontece um processo similar, só que dentro da cortical óssea saudável. Ele não externa. Então, por isso que é mais difícil de ver, por isso que o dentista não vê, por isso que não se trata. Às vezes o dentista vai lá por um implante e cai no vazio. Fala, nossa, que trabeculado esparso, né? E pode ser e pode não ser. Né? Então, se o paciente tem alguma doença sistêmica e tem áreas estranhas, né, na radiografia, que não são características de nenhuma patologia tradicional óssea, essa patologia da cavitação óssea, do nico, ela também deve ser considerada por um Por favor, procure, encaminhe esse paciente para um profissional que tenha esse tipo de abordagem, que saiba mexer com isso, porque é extremamente importante que isso seja adereçado, porque influencia no corpo, nos outros sistemas. Né? Eu acho que assim, tem algumas pessoas que entraram agora. Pessoal, a maior lição dessa aula, por favor, é doenças corporais que você não encontra, que não, né? Ai, não dá jeito, não sei o que, não sei o que. Presta atenção, liga a antena, veja se não existe uma correlação com um problema bucal, né, odontológico, que precisa ser adereçado. Porque é extremamente importante e pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, né, uma doença ali, às vezes até doenças
neurológicas que a gente estava falando aqui, pessoas, doenças que aparentemente não tem nada a ver, câncer, tipo, cara, o paciente de câncer, ele precisa passar por um dentista integrativo, que tenha essa abordagem, é extremamente importante. Ó, Né? dentro do câncer, já é protocolar dentro dos tratamentos oncológicos, quando o paciente vai iniciar uma quimioterapia ou uma radiologia, ele é encaminhado, o médico encaminha para o dentista e pede. É normal, é necessário, porque existem alterações bucais que interferem na quimioterapia e na radioterapia. Ele não pode ter aquelas condições. Então, o próprio médico pede para que se limpe a boca do paciente antes dele iniciar um procedimento, que ele faça a limpeza, né, que ele faça a profilaxia daquela boca, porque quando ele começar o processo de quimioterapia e rádio, alteram-se todas as condições bucais. Então, ele começa a ter mucosite, ele começa a ter algumas feridas, ele começa a ter algumas inflamações, alterações que antes ele não tinha. Que se ele tiver a boca num estado ruim, é pior ainda. Então, é normal o médico indicar já para esse tratamento prévio com o dentista dentro da odontologia tradicional. Isso é protocolar. O que a gente está comentando aqui é que além da limpezinha, além do dente quebrado, né, além do dente com fístula, né, considerar também possíveis campos de interferência, já que esse paciente vai se submeter a um tratamento, né, para que o reparo dele, para que a homeostasia dele, para que esse corpo tenha mais condições de se recuperar com o tratamento que ele está fazendo, né? Então, a gente está colocando um ponto a mais, né? Porque já é necessário, né? Todo mundo fala em saúde bucal, visite seu dentista, né? Ninguém nunca falou que não era para ir no dentista. Só que todo mundo só vai quando tem alguma coisa grave acontecendo, na maioria, né? Mas essas situações nessas situações de doenças sistêmicas, né? É Precisa um trabalho em conjunto. Médico e dentista tem que estar se conversando. É muito necessário. A Elci está perguntando aqui onde tem mais informações para se especializar na odontologia integrativa. Com a Regi. Então, a gente tem um curso já em andamento, só que por causa do coronavírus, né, os cursos presenciais foram um pouco, né, alterados. Depois me manda um direct lá que eu te mantenho informada sobre datas de cursos e outras possibilidades, porque existem vários grupos no Brasil estudando, a gente chama de odontologia biológica. A Raiz, a minha maior fonte de estudo de odontologia biológica, se chama IAOMT, que é a Academia Internacional de Medicina e Toxicologia Oral, que ela é lá dos Estados Unidos. Ela tem, assim, inúmeros artigos publicados na página que são gratuitos para acesso. Eu sou membro deles também, mas que eles têm o protocolo de remoção segura do amálgama, eles têm sobre cavitações. No site tem muita informação. Então, lá eu considero, assim, a base raiz de todo o estudo dos grupos de odontobiológica no mundo. Existem no Brasil vários. Existe a odontologia integrativa e existe a odontologia biológica. Então, ai meu Deus, mas tem isso também. Não é especialização de nada, mas nem sempre o dentista integrativo é biológico. Então, assim, o dentista integrativo... É tipo medicina funcional e medicina integrativa. Ele já usa ozônio, ele já pensa nas relações, mas às vezes ele usa alguns produtos que possam não considera biocompatibilidade, porque, né? Então, às vezes passa alguma coisa que, para mim, que sou dentista biológica raiz, assim, eu já sou um pouco mais crítica com essas situações. Então, existem umas pequenas diferencinhas de abordagem. Então, por isso que eu gosto de citar o IAOMT, porque, assim, ele é a raiz. E se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, eu estou em um grupo com outros profissionais do Brasil, de São Paulo. A gente tem um projeto para Campinas em agosto, para um curso de odontobiológica. Então, só me mandar um direct que a gente vai estar passando mais informação, sim, porque eu acho que isso não é só o fato da gente falar aqui. Eu sempre fui muito de ver para crer. Então, antes de eu entrar nessa... Quando eu comecei a pesquisar, eu disse, mas será? Mas é mesmo?
Por que ninguém me disse? Tem comprovação? E à medida que eu fui tendo todas as comprovações científicas que eu necessitei, o relato dos pacientes, o testemunho, a mudança na minha clínica, isso ficou muito evidente para mim. E eu acho que, sim, todo profissional precisa disso mesmo. Precisa dessa base científica, né? Precisa dessa validação. Tem que estar muito estabelecido isso para você colocar na tua prática, para não ser uma coisa empírica. Eu já ouvi falar de falsa ciência. O pessoal tem uma linha muito radicalmente contra isso, que é incapaz de aceitar que existem. Estudante de odontologia pode, você não vai poder estar atuando ainda, mas nada impede que você tenha o conceito. Aí já vai abrindo a cabeça, já vai abrindo a cabeça para você fazer. Só vou dizer que você vai ter briga com os professores na faculdade, né, Celina? Porque você começa, viu, mas isso aqui não é assim. Nossa, é complicado, sabe? Que existem duas linhas radicalmente, né, diferentes aí. O tradicionalismo, né? Que não aceita nenhuma nova possibilidade, o integrativo que já enxerga além, e o biológico que é estritamente cauteloso e cuidadoso com essas relações. Então, a gente tem que respeitar até isso, né? Um reloginho tá acabando o nosso tempo. Acabando. Mas, Raíssa, abre sua mente, vai atrás, procura. Vale super a pena, principalmente porque você vai conseguir, né, de toda essa visão da saúde integrativa, você vai levar esperança para um paciente e novas opções de tratamento onde você estava totalmente engessada e era aquilo que você tinha que fazer. Exato. Né? Então, existe um universo além e tem comprovação e tem várias pessoas estudando. E então é algo que, né, principalmente quando você vê os resultados, você realmente quer compartilhar e quer que mais pessoas tenham essa visão, né, Regi? Ah, com certeza. E muitas vezes eu, inclusive, testei, sabe? Eu falava assim, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que... A gente fica muito dividido quando você tem uma base muito quadrada, né? E de repente começa a ter outras possibilidades. Sim. Mas aí o que acontece? Por afinidade, por energia, né? Por frequência, os pacientes que vêm para mim, vêm buscando já essa estão com a cabeça mais aberta. Vem relatando essa melhora. Então, assim, você começa a ver que o caminho é esse mesmo. Então, sim, hoje eu vejo que esse é o meu caminho. Os testemunhos é a melhor coisa. Aquilo que eu estava comentando, até arrepiou, assim, né? Quando o paciente vem, aquele paciente... Eu tenho um vídeo no meu canal, ali, no meu Instagram, que acho que foi o que mais teve visualização, é porque o meu paciente não melhora. Eu falei assim, cara, por que o paciente não melhora? A maior frustração da gente, né? Você está fazendo um tratamento, o paciente melhorou, tá bem... Daí acontece uma mínima coisinha, desregula, começa tudo de volta. Às vezes você tem que repetir procedimento. O dentista, às vezes, tem que começar de novo o que ele fez, né? Ou passa um tempo, você concluiu aquele tratamento. Um minuto. Ai, meu Deus, rapidinho. Concluiu aquele tratamento. Vejam lá o vídeo, vejam lá o vídeo no Instagram da Rede. Então, assim, quando a gente começa a ver que você reduz isso, você começa a trazer melhora, nossa, isso é positivo para a gente, para o paciente e para todo mundo. E a gente quer que todo mundo compartilhe e saiba mais. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Igualmente, igualmente. Se você conhece dentistas que atuam só da maneira convencional, compartilhe essa live. Pessoas que estão interessadas, pessoas que têm problemas e que não resolvem, né? Fala para ele dar uma olhada, ver se não é o problema dentário. Agradecemos enormemente a presença de todos que estiveram presentes, compartilhando sua energia de uma maneira ou de outra. Carol, a Gil, Camila, Ivan. A live vai ficar salva.